Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Maurício Maia, estamos aqui em mais uma aula de informática do ICA, né? E dando continuidade aqui à nossa aula de redes e internet, né? Na última aula sobre redes e internet, a gente falou aí dos equipamentos de rede, dos meios de transmissão, né? Se é uma rede com fio, sem fio, se é uma DSL, falamos lá o que é um proxy de rede, né? O que é um roteador, o que é um modem, né? E a gente terminou a aula falando sobre os protocolos, né? O que é um protocolo, né? E hoje, agora, a gente vai entrar na definição desses protocolos, né? Então, a gente vai saber quais os principais protocolos de rede aí e o que cada um deles faz, né? A gente viu lá na última aula que protocolo é a padronização de leis e procedimentos que são dispostos à execução de uma determinada tarefa, né? Isso vale para a nossa vida real, né? E vale também para as tarefas de troca de informações entre computadores, né? Os dados eles passam por um preparo antes de ser transmitidos adiante, né? E vamos aí ao primeiro protocolo e bastante conhecido de todos nós, né? Que são os protocolos de trocas de e-mail, né? Esses aí são bastante utilizados, né? Na hora que você vai lá configurar o seu smartphone novo, né? Você vai ter que configurar a sua conta de e-mail e você vai ter que seguir um protocolo, né? Você vai ter que o seu smartphone para ir lá no seu provedor de e-mails e baixar os seus e-mails, ele vai ter que seguir um protocolo, né? E eu vou ter que configurar isso lá. Então vamos ver lá na tela quais são esses protocolos de troca de e-mail, né? O primeiro deles é o SMTP, né? Simple Mail Transfer Protocol. O que faz o SMTP, né? O SMTP, ele é o cara que vai endereçar as mensagens, né? É o cara que, quando eu envio um e-mail, é ele que vai pegar aquele meu e-mail, empacotar e vai direcionar e vai procurar quem é o servidor lá da conta do meu destinatário e vai fazer esse encaminhamento de mensagens, né? Então, o que eu tenho que gravar na cabeça? SMTP, envio de e-mails, né? É o protocolo para enviar e-mails, né? Às vezes a gente escuta o termo servidor SMTP, né? Às vezes na tua rede você pode ter servidores diferentes para receber e para enviar e-mails, né? E aí você tem que configurar esses servidores de forma diferente lá no teu cliente de e-mail, né? Então, o que é um servidor SMTP? É um servidor que executa exclusivamente o protocolo SMTP. Ele é responsável, ele presta o serviço de encaminhamento de e-mails, né? O segundo servidor de e-mails é o POP, né? Que hoje, né, vem sendo substituído aí o POP hoje vem sendo substituído pelo IMAP, né? Então hoje o POP está morrendo, está aparecendo esse segundo cara aqui, que é o IMAP, né? O que o POP faz, né? O POP ele é o protocolo responsável por receber as mensagens, né? Por baixar essas mensagens que estão na sua caixa postal para o seu cliente de e-mail para que você possa ler essas mensagens. Antigamente a gente só usava o protocolo POP. Então o que acontecia? Eu tinha a minha caixa postal lá no servidor, quando eu baixava os meus e-mails para o meu computador, e eu fazia isso através desse protocolo POP, as mensagens eram baixadas do servidor e vinham para o meu computador e eventualmente eu apagava essas mensagens no servidor. Elas ficavam só na minha máquina, né? Se eu trocasse de computador e não fizesse um backup daquilo, todas as minhas mensagens estavam no computador antigo e eu não ia conseguir mais acessar elas porque elas saíram do servidor e foram para aquela minha máquina física, né? Com a modernização da utilização desses serviços, né, aconteceu a necessidade da gente ter que acessar de máquinas diferentes, né? Eu posso entrar no meu e-mail agora pelo meu notebook, né? Daqui a 5 minutos eu vou consultar o meu e-mail pelo celular, né? E daqui a pouco eu estou no desktop da empresa e eu vou fazer esse acesso por lá, né? Então,
como resolver esse problema? Vamos mudar e criar um protocolo diferente. Foi aí que surgiu o IMAP, né? O que o IMAP faz? Ele faz um gerenciamento da caixa postal, né? E todas essas máquinas, né, que eu vou utilizar para acessar a minha caixa postal vão ver o mesmo conteúdo, mas esse conteúdo não sai mais do servidor, né? Então, se eu abro aqui o meu smartphone, tem lá um e-mail novo, né? Eu leio esse e-mail, né? Marco ele lá como lido, né? Se amanhã eu entrar em outro computador, eu vou ver lá esse mesmo e-mail, ele vai estar lá com status de lido, né? E o conteúdo dele lá preservado. Se nesse outro computador eu deleto esse e-mail, quando eu voltar para acessar no meu smartphone, ele não vai estar mais lá, porque eu deletei esse e-mail do servidor, né? Então, qual é a diferença básica aí entre o POP e o IMAP, né? O POP ele vai fazer a captação dessas mensagens, vai baixar esses e-mails para a sua máquina, né? Para o seu computador, para o computador que você está utilizando. E o IMAP não, ele vai fazer o gerenciamento dessa caixa postal para que você possa fazer acesso a ela de diferentes lugares, de diferentes máquinas e mantenha lá o seu conteúdo preservado e atualizado, né? Eu mando um e-mail agora pelo smartphone, daqui a pouco eu chego em casa, ligo o meu notebook, ele está lá na minha pasta de enviados, né? Então eu posso fazer esse acesso à minha caixa postal de diferentes lugares. Então o que tem que gravar aí para a prova, galera? SMTP, envio de e-mails. POP e IMAP, recebimento de e-mails, né? Qual a diferença principal entre o POP e o IMAP, né? O IMAP, ele faz o gerenciamento da caixa postal. O POP, ele faz o download das mensagens, né? O próximo protocolo famoso aí é o FTP, né? É o tal do FTP. Para que serve o FTP? O FTP serve para fazer o download de dados, né? O que eu chamo de download, né? Quando eu tenho que pegar uma informação que está em um determinado servidor, né? Que às vezes a gente escuta esse termo host, né? Host é um componente da rede lá, é um servidor dessa rede, né? Toda máquina que está conectada a uma rede, ela pode ser, num determinado momento, uma workstation e, num determinado momento, um servidor, né? Se eu estou indo buscar informação em algum lugar, aquela máquina que está me fornecendo a informação é o servidor, né? Se tem alguém vindo buscar uma informação na minha máquina, naquele momento a minha máquina passou a ser um servidor daquela rede, né? Em determinados momentos eu tenho que ir lá e fazer o download das informações que estão em um determinado servidor para a minha máquina pessoal, né? Para ir lá e buscar esses arquivos e baixar esses arquivos para a minha máquina pessoal, a gente usa um protocolo específico, né, que está ali na tela, que é o FTP, né? Ou então File Transfer Protocol, né? Ele vai pegar lá os dados que estão num servidor, pode ser na internet ou na rede da sua empresa, e vai fazer o download desses dados. O protocolo FTP também serve para fazer o caminho inverso, que é o tal do upload, né? E o que é o upload? É quando eu pego esses dados que estão na minha máquina e eu vou jogar esses dados em um servidor, em uma outra máquina da minha rede. Então, estou fazendo o upload. Então, download, estou pegando esses arquivos e trazendo para a minha máquina. Upload, eu estou pegando arquivos que estão na minha máquina e estou colocando eles em um determinado lugar, em um determinado servidor da minha rede, né? O protocolo que faz isso, aí tem que gravar, é o FTP. Ele regula essa comunicação de recebimento e envios de arquivo entre os servidores de uma mesma rede. O próximo protocolo é o HTTP, né? O que faz o HTTP, né? Aí a gente está vendo aí, pô, professor, você ainda não começou a falar de internet, mas já está aparecendo uma opção de coisa que a gente escuta aí, né? Então, a internet, ela é uma rede, né? Ela é uma imensa rede e as máquinas para trocar informação nessa rede, elas têm que seguir esses protocolos. Por isso que quem mexe com a internet, quem usa a internet no dia a dia, já deve ter ouvido falar, já fez um FTP, já fez um download,
né? Já teve que configurar o servidor POP no seu computador para poder, o servidor IMAP, para poder receber e-mails, né? Já teve que às vezes configurar o proxy da empresa quando estava instalando um determinado programa, né? Então, já ouviu esses termos. A gente começa agora pelos protocolos e quando a gente entrar no assunto da internet especificamente, a gente já conhece como é que ela funciona, que protocolos ela utiliza, né? O HTTP, né, ele é o protocolo responsável pelo tratamento dos pedidos e respostas entre clientes e servidores, especificamente na World Wide Web, né? Quando eu quero acessar uma página, por exemplo, eu quero entrar na página do ICA. A página do ICA, ela está armazenada lá num servidor, né, que é o servidor do ICA, e eu digito lá no meu navegador www.icacursos.com.br e eu preciso ir lá nesse servidor e recuperar essa página para que ela seja exibida no meu navegador. Qual o protocolo que o meu navegador vai usar para fazer isso, né? Para ler essa página lá e disponibilizar ela para mim na minha máquina? É o HTTP, né? Então, o protocolo HTTP, o que eu tenho que gravar? É o protocolo responsável pelo tratamento dos pedidos e respostas entre cliente e servidor na World Wide Web, né? Eu posso fazer qualquer tipo de pedido, exibir uma página, né? Eu posso fazer o pedido de executar um download, né? Eu clico lá num determinado link que vai fazer o pedido para que seja iniciado um download. Na hora que eu clico, o protocolo que eu usei para fazer esse pedido é o HTTP. Mas depois, por trás, na hora que eu for começar a fazer o download, eu já começo a usar um outro protocolo, que é o FTP, né? Então, todas as requisições entre cliente e servidor que acontecem na World Wide Web seguem esse protocolo HTTP, né? Existe uma variação do HTTP, que é o HTTPS, né? O que é o HTTPS, né? Ele é o modo seguro do HTTP, né? Ele vai garantir a confidencialidade das informações trocadas utilizando o protocolo HTTP, né? Quando a gente entra no site do nosso banco, né, e que a gente quer baixar um extrato, a gente não quer que esse extrato fique disponibilizado para qualquer um, né? Então, o ideal é que a conexão com o meu site do banco seja uma conexão que siga o protocolo HTTPS, que é o quê? É o protocolo seguro, né? A gente tem uma aula específica sobre segurança da informação, que a gente vai ver lá o que é um certificado digital, né? O que é criptografia, e o protocolo HTTP trabalha com essas ferramentas, né? Com certificados digitais, com criptografia, para garantir essa segurança, para garantir essa confidencialidade, né? A gente tem um exemplo ali na tela, que a gente pode ver, né? No nosso navegador, quando a gente digita uma determinada página que segue o protocolo HTTP, aparece lá o protocolo seguro, o HTTP seguro, aparece lá o HTTPS, né? E aparece um cadeadinho, né? Às vezes esse cadeado pode aparecer embaixo, dependendo do navegador que você está usando. No Google ele aparece na própria linha, no Explorer mais novo ele aparece na própria linha de endereços, né? E esse protocolo ele vai usar lá as ferramentas que são a criptografia e que são os certificados digitais, né, para garantir a confidencialidade dessas informações que estão sendo trocadas, né? Vamos deixar para falar sobre certificados digitais, sobre criptografia na aula específica lá de segurança da informação, né? Esses protocolos todos, eles vão ter que acessar máquinas, né, que então estão em diferentes pontos da minha rede ou em diferentes redes. Todas essas máquinas,
elas têm uma identificação. Assim como o telefone da sua casa tem uma identificação, que é o número do telefone, essas máquinas na rede, elas têm um endereço, né? E esse endereço ele é um número, né? É um endereço IP, né? A gente vai ver hoje o que é esse endereço IP, né? Só que quando a gente entra no nosso navegador e digita um determinado site, eu não coloco o IP daquele servidor onde está o site. Quando eu vou no site do ICA, eu não digito lá o IP do servidor do ICA, né, aonde está armazenado o site do ICA. Né? Eu simplesmente digito www.icacursos.com.br. Né? Alguém vai ter que traduzir isso para mim. E quem é que faz essa tradução? São o sistema DNS. Né? O que é esse sistema DNS? Esse sistema DNS ele tem vários servidores espalhados aí pelo mundo, né? E esses servidores, eles funcionam como se fossem uma lista telefônica. Né? Então, o que eu tenho lá? Eu tenho lá que, registrado nessa lista, né, que o www.icacursos.com.br, ele representa o endereço IP XPTO, lá, o endereço 172.55.22.4, vamos um exemplo aleatório, né? E aí sim, o meu navegador vai usar, a minha máquina vai usar aquele endereço IP para acessar as páginas do site do ICA lá no servidor. Então, esse sistema DNS ele nada mais é do que um tradutor de nomes. Ele vai traduzir o nome de um site para um endereço IP, né, para uma identificação de onde, em que servidor está esse site, ou em que servidor está essa informação, ou em que servidor está esse arquivo que eu quero fazer o download. Né? Então, fazendo aí um resumo rápido do que a gente já viu até agora, né? O que a gente tem que ter na cabeça? Eu tenho lá os protocolos, né? Para navegar na internet, eu vou usar o HTTP, né? Para trocar e-mails, eu vou usar lá o SMTP para enviar e vou usar o POP ou o IMAP para receber, sendo que o IMAP ele é um gerenciador completo da minha caixa postal, né? Então, eu posso acessar minha caixa de vários computadores diferentes, que o IMAP vai fazer essa sincronia, né, entre essas diversas máquinas, né? E para poder fazer esse acesso, para poder fazer um acesso HTTP, para poder solicitar, requisitar uma página na internet que eu possa ver, eu vou ter que consultar primeiro um DNS, que é um tradutor, né, que vai traduzir o nome daquele site para o endereço onde aquele site está armazenado. Vai fazer essa tradução. Né? Se eu quiser que essa requisição HTTP seja segura, eu vou ter que usar um protocolo específico, que é o HTTPS, né, de Secure. Eu vou ter para que esse protocolo HTTPS vai usar lá os certificados digitais e vai usar criptografia para fazer com que essa minha requisição seja confidencial. Né? Esse sistema DNS, né, ele funciona aí num protocolo específico que a gente vai ver lá, que é o protocolo TCP/IP. Né? Esse protocolo TCP/IP é o protocolo que define como vão ser utilizados os sistemas de endereço que a gente utiliza hoje nas redes e que a gente utiliza hoje na internet, né? Que é o tal do endereço IP. Né? Esse sistema segue um protocolo que chama TCP/IP. Né? Mas para navegar lá na internet, na World Wide Web, né, a gente utiliza outras ferramentas. Né? Uma delas aí, também muito famosa, é o HTML. Né? O que é o HTML? O HTML é a linguagem que a gente utiliza para criar as nossas páginas dos sites. Né? Ela é a linguagem que vai ser interpretada pelo seu navegador,
né, para te mostrar aquela página da maneira que a pessoa que confeccionou aquela página quer que ela seja vista, né? Então, essa linguagem, né, HTML, o seu computador ele vai receber um arquivo que vai estar codificado com essa linguagem HTML e ele vai transformar isso naquela imagem da página que você vê bonitinha, com o texto formatado, né, com a determinada parte do texto que você queria em negrito, né, com a fotozinha colocada no lugar certo. Quem faz tudo isso, né, quem define tudo isso é essa linguagem HTML, e o seu navegador, na verdade, o que ele faz é interpretar esse código que você recebeu, e disponibilizar isso na tela da maneira que o desenvolvedor queria que você enxergasse isso, né? Essa linguagem HTML, né, ela é utilizada para produzir páginas na web, né, páginas na internet, né, e que essas páginas sejam interpretadas aí pelos navegadores, e essas páginas elas ficam armazenadas aonde? Elas ficam armazenadas em sites, né? A gente chama aí de site na internet, né? O que é um site? Um sítio. É um local onde eu tenho várias páginas armazenadas, né? E eu vou acessar esse site para ter acesso a essas páginas, né? Então, o site, posso dizer que ele é um conjunto de páginas, de arquivos e de diferentes tipos, que podem ser imagens, vídeos, né? Essas imagens e vídeos vão ser exibidas em páginas, e isso tudo fica junto lá, guardado num determinado lugar, num determinado sítio, né? Que a gente chama, usa o termo em inglês aí, a gente chama de site, né? Esses sítios, eles normalmente têm uma página inicial que a gente chama lá de homepage, né? Então, o que é homepage? É a página inicial do meu site. Então, quando eu digitar lá o endereço www.icacursos.com.br, esse endereço vai me direcionar para um determinado sítio, né? Lá nesse sítio vai ter um conjunto de páginas e vai ter uma página lá que vai estar definida como sendo a homepage daquele site. Essa vai ser a primeira página que vai ser entregue a mim, né? E a partir dela eu vou navegar para as outras páginas do meu site, né? Eu estou fazendo isso tudo numa rede que todo mundo conhece, que está no nosso dia a dia, que é a internet, né? Mas a gente tem que fazer uma diferenciação aqui, né, do que é internet e do que é o World Wide Web. Isso aí é uma pegadinha que derruba muita gente, né? Internet é diferente de World Wide Web, né? Elas não são a mesma coisa. A World Wide Web, a www, né, ela é um serviço, né, de mídia que funciona dentro da internet, que utiliza a internet, né? Então, o que é o www, né? Ele é um serviço, né, de formatação que faz a troca dessas páginas, né, que exibe essas imagens para a gente na tela, né? Esse serviço é o serviço www, né? E ele usa a internet para funcionar. Então, lembre que internet é o quê? É a ligação física entre as máquinas, né? Por onde transmitam lá os sinais. A gente viu lá na definição de rede, né, que a rede é um meio de transmissão, né, entre máquinas, né, um meio de comunicação entre máquinas. Isso é a internet. A internet é um meio de comunicação. E dentro da internet eu tenho vários serviços, né, vários ambientes. Um desses ambientes é o www, é o World Wide Web, né? Então, grava lá. Internet é diferente de World Wide Web, né? E tanto é diferente que a gente tem um termo aí bem específico, que é a tal da
intranet, né? O que é a intranet? A intranet é uma rede privada, né? Ela é uma rede de computadores que funciona exatamente da mesma forma que a internet, só que ela é privada, ela está restrita a uma determinada empresa, ela está restrita a uma determinada corporação, ela está restrita, pode estar restrita à sua escola, à sua residência, né? Então, uma rede que usa os mesmos protocolos, né? E a mesma maneira de funcionar da internet, mas para disponibilizar isso em um ambiente privado, né? Já a extranet, né, é o quê? É uma parte da minha intranet, né, que eu posso estender a usuários externos, né? Então, eu tenho lá a rede da minha empresa, que é uma intranet, ela utiliza lá o protocolo TCP/IP, utiliza lá os protocolos de internet, mas ela está restrita àqueles usuários, mas eu quero pegar um pedaço daquela rede e dar acesso para usuários que estão fora, fisicamente fora daquela rede, né? Se aquela minha rede local abrange um prédio, eu tenho um usuário que está fora do prédio, um vendedor, por exemplo, que precisa acessar a rede para colocar um pedido, né? Eu vou ter que criar uma extranet, né? E que é o quê? Um pedaço daquela minha rede que vai estar disponível para esse usuário externo. Assim funciona no ICA também, né? O ICA tem lá o servidor dele, tem a rede dele, né? Só que você é um usuário externo que tem que ter acesso a determinados arquivos da rede do ICA, então a gente criou lá uma extranet, você pelo site do ICA, você faz o seu login lá, a sua senha, e você tem acesso a essa extranet, que é um pedacinho da rede do ICA que está disponibilizado para usuários externos, né? Uma maneira de disponibilizar a internet, né, para os usuários é diferente, né, do acesso que eu vou dar para esses usuários. Explicando melhor, né, quando eu tenho lá, eu contrato o meu serviço de TV a cabo ou o meu serviço de telefone e eu peço que venha agregado a ele o sinal de internet, né, eu tenho que ter alguém que faça o meu login na internet, né? Por quê? Eu vou estar lá ligado à rede da companhia telefônica, né? E essa rede da companhia telefônica está ligada à internet, que é a rede mundial, né? Eu vou precisar de alguém nesse caminho aí que vá me autorizar, que vá fornecer esse serviço de internet para a rede da minha companhia telefônica, né? E que vai dizer que eu estou autorizado a ingressar na internet, né? O cara que faz essa autenticação, que faz essa liberação, é o tal do ISP, é o Internet Service Provider, né? Antigamente, a gente quando fazia assinatura de internet lá da TV a cabo ou do telefone, a gente tinha que contratar um outro serviço paralelo, que era o serviço de ISP. Era o cara que ia me dar esse acesso, ia me dar o meu login e senha para eu poder entrar na internet, né? Hoje em dia, isso mudou. A própria companhia que fornece o serviço de internet, ela já acumulou essa função de ISP, né? Ela mesmo já te dá tudo, fica transparente para você. Você entra, é logado lá na internet, você nem vê, né? Você só pluga o cabo lá no roteador ou no modem lá da companhia telefônica e você já tem esse acesso. E esses caras que vendiam esse serviço aí, que são o UOL, Terra, o IBEST, né? Eles passaram a ser provedores não de acesso, mas passaram a ser provedores de conteúdo, né? Então eles provêem para você um serviço de e-mail, eles provêem um serviço de notícia, isso mudou, né? Por quê? Porque o teu provedor de sinal, né, que era o cara que colocava o sinal lá na tua casa, ele passou também a ser acumulou essa função e passou a ser também o
o teu ISP, ele passou a te logar lá na rede da internet, né? Para navegar na internet, a gente tem que digitar lá o tal do endereço, né? Que vai ser traduzido pelo serviço DNS, que a gente falou. Então, o DNS é a lista telefônica, né? Eu digito o endereço no meu navegador, esse endereço vai ser traduzido lá pelo DNS e eu vou chegar lá no servidor onde está a página que eu quero acessar, né? Esse endereço, ele tem que ter uma formação, ele tem que seguir um protocolo, né? E ele tem que ter uma formação específica, né? Então, como é que ele se forma, né? Como é que eu formo um endereço para poder chegar numa página que está num determinado servidor lá na internet? Vamos olhar ali na tela, né? Primeiro, o primeiro componente desse endereço é o serviço, né? Então, ele vai iniciar, se for um serviço de páginas, ele vai iniciar lá com HTTP, né? Se ele for um serviço de páginas seguras, né? Ele vai começar com HTTP e ele vai ter o Szinho lá. Se ele for um serviço de download, ele vai começar por FTP, né? E assim por diante. A gente tem vários exemplos aí de serviço, né? Depois dessa identificação do serviço, eu tenho o endereço da máquina, né? Então, eu tenho lá o www.di.fpe.br, isso aqui é um exemplo, ou www.ica.com.br, né? E esse é o endereço da máquina, que ele vai ser traduzido, é o endereço do meu sítio, né, do meu site, e ele vai ser traduzido pelo DNS, né? Ele vai ser substituído por um endereço IP. Joia? E dentro dessa máquina, a gente tem lá os nossos arquivos, né? Lá no servidor ele vai ter os vários discos, as várias pastas, e essa determinada página que eu quero ver vai estar armazenada numa determinada pasta nesse servidor. Então, além do endereço do site ou do endereço do sítio, eu também tenho que dizer lá, ó, na tela, em que pasta está localizado e que página eu quero acessar dessa pasta, né? Quando você entra no site, você recebe logo de cara quem? A homepage, né? Que é aquela página principal do teu site. Então, se eu não sei esse caminho aqui para dentro, ó, se eu não conheço isso aqui, basta eu digitar o endereço do meu servidor, do meu site, né? O site vai me fornecer quem? Uma homepage. Essa homepage, dentro dessa homepage eu vou ter lá vários links para essas outras páginas que estão no site. E nesse link vai estar esse endereço completo para eu descobrir em que pasta, em que lugarzinho lá do servidor está armazenada essa página que eu quero acessar. Gente, por essa aula é só, né? Fixem aí esses conceitos, né, de protocolos, olhem lá no material escrito e decorem esse conceito, o que é um FTP, o que é um SMTP, quais os protocolos que são utilizados pelo serviço de e-mail, né? Como é que funciona a transmissão, que protocolo que eu utilizo para trocar, né, páginas na internet, né? O importante dessa aula é você conhecer bem esses conceitos. Isso é que é cobrado aí nas provas de concurso. Muito obrigado.